Concurso unificado do TSE e dos tribunais regionais eleitorais, de quase todos, na verdade. Provas esperadas para o segundo semestre de 2023, salários iniciais de 8 a 13 mil reais e mais de 500 vagas. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Excelente oportunidade deste ano, uma das melhores oportunidades deste ano de 2023. O edital é aguardado ainda para o primeiro semestre, com provas provavelmente no segundo semestre. Essa é a ideia, esse é o objetivo dos tribunais. Vai ser uma prova reunindo vagas de diversos tribunais. E a gente pode ter conteúdos programáticos muito parecidos. Na verdade, existe uma série de matérias que são cobradas nos tribunais regionais eleitorais, que foram cobradas também no último concurso do TSE, lá de 2006, 2007, e a gente vai falar sobre isso. Quais são as matérias que você tem que estudar, em quais você tem que garantir que está bem, para se surgir alguma surpresa, você está tranquilo, tem que pegar uma ou duas matérias só. Quais são as principais? Quais aquelas que você tem que garantir pré-edital para chegar com chance de brigar? Eu vou analisar o cargo de técnico de alguns tribunais regionais eleitorais e do TSE também, e vou analisar também cargo de analista administrativo, analista judiciário, ok? Os dois. Vamos começar falando de técnico. Primeira coisa é aquela situação de que o técnico agora exige nível superior. Isso está sendo questionado judicialmente, não sei no que vai dar. É possível que continue como está, e aí a gente vai ter realmente a exigência de nível superior, mas é possível que a coisa seja suspensa, ou que seja revogada, ou o que seja que pode acontecer. E aí fica aquela questão, Diogo, não tem curso superior, devo estudar para essa prova ou não? E se você não se preparar e o nível superior cair e voltar a ser nível médio? É um arrependimento que eu não gostaria de ter. Então a gente vai estar vendo aqui uma série de matérias que servem para diversos concursos. Matérias que você deveria estar estudando, que vão servir para o TRE, e se você tiver só nível médio, certamente, e a prova for de nível superior, você vai utilizar, vai aproveitar essas matérias em diversos outros concursos. Então, na dúvida, minha sugestão, estude, ok? Melhor se arrepender, você não vai se arrepender de ter estudado, você vai se arrepender se não estudar e o negócio vier para nível médio, caso você tenha apenas nível médio. Então, vamos falar aqui, eu analisei alguns dos principais tribunais regionais eleitorais do país, aqueles maiores, e trouxe aqui as matérias de cada um. Em verde é quando a matéria se aplica àquele concurso. Matérias que estão em todos os concursos. Dá para ver que está tudo de verde aqui. Pegando português, constitucional, administrativo, eleitoral, informática, direito das pessoas com deficiência e normas aplicáveis aos servidores públicos federais. Essas matérias caíram em todos esses concursos de TRE para técnico administrativo. São certeza na próxima prova, certeza nessa vida, só a morte e impostos, né? Mas é praticamente certo que elas vão cair, você pode estudar essas matérias aqui tranquilamente. E esse é basicamente o seu ciclo inicial. Você pode começar por essas matérias por ter mais certeza de que elas serão cobradas. Beleza? Então a gente está falando aqui de 7 matérias, você pode começar com 6 delas, e à medida que você terminar uma, você coloca outra, termina uma, coloca outra. O que está fora desse núcleo certo aqui? A gente tem alguns concursos cobrando administração pública, é uma boa você inserir depois essa matéria. A gente tem alguns outros concursos cobrando arquivologia para o cargo de técnico. É possível, ainda se cobra e tal, mas arquivologia é uma coisa que para mim vai cair aos poucos, né? Mas enfim. Também teve presente em 3 desses concursos aqui que a gente está analisando. E a gente tem administração geral, que foi cobrado em 2 desses concursos. Boas matérias para você pegar. Administração geral aqui no sentido amplo, tá? Pode ser administração de recursos materiais, pode ser administração de gestão de pessoas, tem uma variabilidade nesse caso aí. E a última, Diogo, você botou raciocínio lógico e raciocínio lógico não caiu em nenhuma dessas provas. Não caiu em nenhuma dessas provas, não costuma ser cobrado em tribunais regionais eleitorais, mas foi cobrado no último concurso do TSE. Esse TSE unificado de 2006, 2007, ele cobrou raciocínio lógico. Então, se você tem dificuldade
pode ser um pouco complicado você aprender raciocínio lógico inteiro após o edital. Quando sai o edital, a gente está falando de, em média, 3 meses até a prova. Então, você pegar raciocínio lógico em 3 meses, enquanto estuda todas as outras matérias, para algumas pessoas não é trivial, não é tão simples assim. Então, se você tem dificuldade, não custa você fazer alguma base, pegar ali os assuntos mais básicos, pegar o começo, a parte mais geral de raciocínio lógico e, tendo tempo, vai evoluindo. É melhor do que ser surpreendido com isso aí. Depois eu vou falar um pouquinho daqui a pouco de ciclo de estudos, revisões e tudo mais. Vamos analisar antes também o cargo de analista. Eu trouxe somente um para analista aqui, mas eu analisei os cargos de AJAA, AJAA e AJAJ. Diogo, o que é isso? Analista judiciário de área administrativa e analista judiciário da área judiciária. Esse aqui, área administrativa, é para qualquer curso superior e esse aqui é só para quem é formado em direito. A galera do direito vai de AJ a AJ, com certeza, mas analisando os editais, eu posso te dizer o seguinte, essa tabela aqui é de analista judiciário da área administrativa. A partir de agora eu vou chamar de analista administrativo. Essa aqui é de analista administrativo, ok? Mas eu olhei para todos esses concursos, as matérias de AJJ. E quando tinha alguma matéria a mais, era uma. Tipo, um deles cobra direito empresarial. Um deles cobra direito tributário. Um deles cobra legislação civil especial. Uma matéria. E, na minha opinião, não vale a pena pegar nenhuma dessas idiosincrasias aí, nenhuma dessas que são muito raras e caem só em uma prova. Então, você fechando com esse grupão aqui, você está bem. Um asterisco aqui embaixo, porque AFO não é cobrado para a AJJ. AFO é Administração Financeira e Orçamentária, para os íntimos. Não é cobrada para a JJ. Então, para analista administrativo é cobrado sempre. Para analista judiciário, não. Interessante notar que analista administrativo também cobra esse grupinho de direitos aqui que você percebeu que não cai para técnico. Então, algumas vezes, ao estudar para técnico, você está estudando as mesmas matérias de analista. É o caso, por exemplo, do TRE Goiás, em que as matérias de técnico e analista são virtualmente as mesmas. Mas o que é mais comum? É você estudar para analista, porque dentro dela já está técnico. E aí você tenta as duas provas, analista e técnico. Ah, Diogo, mas é cansativo fazer uma prova de manhã e a outra de tarde. Beleza, mas primeiro você pode treinar, segundo você vai se acostumar a estudar mais e terceiro, a minha prova objetiva, quando eu fui aprovado como auditor da Receita, a prova foi sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Então pensa assim, podia ser pior. Depois teve discursiva, tá? Foi um dia inteiro, de manhã e de tarde. Podia ser pior, beleza? Mas é bastante comum porque você está fazendo em 2 concursos, você pode ir bem em um e mal no outro, e isso acontece. Existe um fator ali de sorte também no mundo dos concursos, é inegável, mas a sorte favorece o mais bem preparado, tá? Geralmente. E aí você estaria estudando, se quiser, bate as matérias de técnico primeiro, e depois você inclui esses 4 direitinhos que são cobrados quase sempre para analista administrativo. O analista judiciário requer formação em direito, o analista administrativo, para o desespero do CRA, não exige formação em administração. É qualquer nível superior. O CRA fica louco, Conselho Regional de Administração. Mas eles ainda não conseguiram mudar isso, então, para qualquer nível superior. Ok? Começa pelas matérias de técnico, bate o edital de técnico, garante isso aí. Se der tempo, você vai inserindo aos poucos as matérias de analista para ter 2 chances para poder fazer 2 concursos. Essa é a minha sugestão, é o que faz mais sentido. Diogo, como assim bater um edital? Como é que eu insiro matéria? O que eu faço? Algumas dicas rápidas e tranquilas. A primeira coisa é, você tem que fazer um ciclo de estudos, um plano de estudos. Geralmente o ideal é fazer um ciclo. O que é um ciclo? É quando você vai girando entre as matérias, estuda uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra, e você fica girando entre as matérias.
E no meio disso aqui estão as revisões também, já vou falar sobre isso. Antes, queria te chamar a atenção para uma coisa. Esta semana eu estou abrindo matrículas para o meu programa Acelerador de Estudos. Tem um link na descrição. É a minha mentoria em grupo, é o meu treinamento de como estudar para concurso em alto nível, ok? Eu estou nesse ramo aí há 6 anos com dezenas, quiçá mais de 100 alunos aprovados. Eu já perdi a conta, sinceramente. Mas vamos lá, voltando à técnica, eu ensino toda a técnica de estudo no acelerador. Voltando à técnica de estudo. Ciclo. Você escolhe algumas matérias, eu recomendo geralmente 6 matérias no ciclo inicial, e você vai girando de uma para outra. E esse giro é rápido, você vai estudar, por exemplo, 60 minutos uma matéria, 75 a outra. Essa matéria aqui é maior, 90 minutos. Essa aqui é normal, 60 minutos. E você vai girando as matérias assim, 1 hora dessa, 1 hora e 15 daquela, 90 minutos dessa, voltou para a primeira, foi segunda, terceira, até quarta, quinta, sexta, voltou para a primeira, segunda, terceira, e você fica girando entre as matérias desse jeito. Cada uma com uma carga horária, e você vai estabelecer essa carga horária geralmente com base no tamanho. Matérias maiores precisam de mais tempo, matérias menores, menos tempo. É o primeiro parâmetro para você utilizar. Então, se você está começando a estudar agora, já é um bom direcionamento. Se você está começando a estudar agora também, o que eu vou falar agora, e você não me conhece, o que eu vou falar vai te chocar um pouco, mas é importante eu falar. Especialmente se você estiver começando, que você sabe que não vai dar tempo, mal vai dar tempo de ver tudo, não faça resumos. Não faça resumos do seu material teórico. Se você está começando agora, se você está no início, você não vai ler todas essas matérias, finalizar o conteúdo programático fazendo resumos daqui até o segundo semestre. Não vai. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer resumos, não vai terminar as matérias, vai fazer uma prova ruim, porque você não leu todas as matérias. Como você estava correndo para terminar as matérias, você não parou para ler os resumos de novo, então você fez o resumo à toa. Tá? Eu tenho esse sexto sentido aí de que isso vai acontecer com você se você fizer resumos, ok? Diogo, o que eu faço então, pelo amor de Deus? Você vai fazer exercícios de fixação. Se o seu material para concursos for bom, ele vai ter muitas questões de provas anteriores a cada aula ou a cada capítulo. Lê, faz questões. Lê o seguinte, faz questões. Lê o seguinte, faz questões. No acelerador de estudos, eu ensino uma forma bem organizada de revisar via questões, utilizando toda a ideia da ciência do aprendizado. Prática espaçada, prática intercalada, recuperação ativa, a gente usa isso tudo de forma bastante organizada. Aqui, de forma mais simples, eu te digo, revise via questões. Pega o seu material ao final de cada aula, faz algumas questões, porque isso é revisão ativa. Diogo, mas como é que eu vou revisar, cara? Não tem nada escrito, eu não fiz resumo. Você vai revisar com as questões. Quando você lê o enunciado, você está revisando. Quando você lê as alternativas, você está revisando. Quando você lê os comentários da questão para entender por que você errou, você está revisando. Diogo, minhas questões não têm comentários. Errou alguma coisa, não sabe por quê? Volta lá na teoria rapidinho, caça o parágrafo que explica aquilo ali, entendeu? Toca o barco. Tem que ter qualidade, mas tem que ter velocidade também na sua preparação. Não adianta ficar muito bom em metade da matéria, porque você não vai passar assim. Mas, se você der uma passada geral na matéria, você ainda vai estar com 70 e poucos por cento de acerto. Eu passei mais ou menos assim, tá? Eu dei uma geral na matéria, via questões, revisando via questões, finalizei todas, fiquei fazendo questões, fiz a prova, fui aprovado para auditor da Receita, que é mais difícil, verdade seja dita, do que analista ou do que técnico de tribunal. O que dá a dificuldade de um concurso é o salário normalmente, tá? Bom, ciclo de estudos é muito importante, começa com 6 matérias, à medida que você finalizar uma matéria, você coloca outra, finaliza uma, coloca mais uma, o seu ciclo vai aumentando, começa com 6 matérias, depois vai ter 7, depois vai ter 8, mas não fique com mais do que 6 matérias em modo leitura ao mesmo tempo. Você vai andar muito devagar em cada matéria, não vai dar certo, você vai ficar desanimado, não vai terminar nenhuma, aquela coisa toda, tá? Vamos por partes. Revisão,
faça exercícios, faça questões para revisar, confia em mim, vai dar certo, lê, faz questões, lê, faz questões. Finalizou a matéria toda? Questões, 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 e aí sim você vai fazer um resuminho, um caderno de erros só do que você está errando, depois que a matéria estiver lida por inteiro, beleza? Esse é o bizu. Que aí você vai fazer um resumo de uma parte bem pequena da matéria, ok? Tem várias outras coisas que impactam o seu estudo. Se você está usando PDF ou videoaula, é importante decidir. Às vezes você tem que usar videoaula porque você não está entendendo direito o PDF. A sua rotina faz muita diferença. Se você está procrastinando ou não, se você está cumprindo os horários, se você está com disciplina, tudo isso funciona para o bem ou para o mal dos seus estudos. Então você tem que controlar sono, atividade física, uma dieta emocional, uma alimentação bem feita. Se você está começando, parece maluquice, mas quem é experiente sabe. Você quer render o máximo possível no seu dia. Então você tem que estar disposto, você tem que estar dormindo bem, não pode ficar com aquele sono desesperador. E todas essas coisas impactam a qualidade do seu estudo. Eu cuidei disso tudo durante a minha preparação, estudei 9 meses, fiz a prova da Receita Federal e fui aprovado. Basicamente isso. Ok? Se você quiser a minha mentoria em grupo, ser acompanhado por mim com lives quinzenais, ter acesso a toda a minha metodologia, com algumas aulas ao vivo em que eu ensino a fazer o seu ciclo de estudos, te ensino a minha metodologia de revisão, te ensino sobre caderno de erros e flashcards e essas outras coisas todas, vem para o Acelerador de Estudos, matrículas muito em breve, na quinta-feira desta semana aqui que eu estou vindo, dia 2 de fevereiro, e o link está na descrição, dá uma olhada para você ver como funciona. Qualquer dúvida, manda um e-mail, manda uma mensagem, ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E terminando aqui, dá uma pesquisada assim, joga no YouTube, Diogo Moreira Resumos, e você vai ver por que eu falo para não fazer resumo. Um grande abraço e até a próxima.